Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo de quando você está assistindo. Tio Veras aqui de novo com você, meu consignado, minha consignada, para falar do tema do momento, a proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes. Então, sei que você veio aqui perdendo um pouco do seu tempo, deixando de estar lá xingando muito no Twitter, né, stalkeando o crush no Instagram, deixando de estar lá no Facebook. Então, cola aqui que a informação é importante. Subjúdice! Ah, yeah! Primeira coisa que chama a atenção nessa reforma do ministro Paulo Guedes, que a gente pode destacar logo de cara, é a nomenclatura utilizada no arquivo, no apresentado. Eu não sei se vocês perceberam, deve aparecer para vocês aí a fotinha, se eu conseguir a edição, né? Mas essa terminologia avançada é só para quem já deixou o TCC para a última hora e sabe muito bem o problema que isso pode dar, né, nesse tipo de salvamento dessas versões. Inclusive tem até a hora que eles estão utilizando, gente. É muito difícil um negócio desse. Talvez até por isso as críticas que a gente vai fazer têm mais cabimento. Eu acho que nesse ponto em que o vídeo está sendo lançado, todo mundo já deve estar sabendo o impacto que essa proposta tem. Ao contrário do que o governo tentou vender, de que essa proposta ela reduz carga tributária, o que a gente está vendo é um aumento da carga tributária. Nas contas que a gente pode fazer logo de início, o pior setor, ou o setor que fica mais afetado com esse aumento de tributação de maneira direta, é o setor de serviços. E o setor de serviços é um setor importantíssimo para o Brasil, né? Nós somos um país que tem um setor de serviços muito forte. O problema é que ele não é tão bem estruturado quanto a indústria, né? Ou quanto os bancos, que talvez sejam os únicos grandes vencedores da mudança proposta. Mas eu não estou entendendo. Então, de uma maneira em geral, só para poder contextualizar, para tu poder entender isso de uma maneira mais fácil, a gente tem uma carga tributária na empresa, atualmente, nessa parte de serviços, conseguindo a questão do creditamento que eles têm direito, aquela questão do sistema de créditos e débitos, nós temos uma tributação algo em torno de 4,5%. Vai falando dali que não está mais de 9%? Não, então, por esse sistema, a gente acaba conseguindo reduzir, né, um planejamento tributário bem feito, a maioria das empresas consegue algo em torno de 4%, 5%, né, nessa carga tributária. Quando na proposta, isso tudo que esse sistema de crédito e débitos que a gente está falando, ele some e a gente passa a ter uma alíquota de 12%. E aí, se você percebe, nós tivemos realmente um aumento drástico para o setor de serviços. Tanto é, né, que a categoria do meu empregador principal, que é a Unifor, Universidade de Fortaleza, né, já lançou um estudo dizendo que pelo menos o impacto imediato, né, deve ter um impacto de cara de tirar das salas de aula pelo menos 700 mil, né, pessoas. O impacto no ProUni também é gigantesco e o que nos deixa muito preocupados. Contudo, como o tio Veras não é economista, ou eu não quero avocar o papel do contador, talvez eu acho que é o único mérito dessa reforma, talvez pro contador no dia a dia, talvez ela traga um sistema, eu não sei, porque tudo isso depende de norma complementar, né? É tão engraçado também isso na proposta. A proposta tenta comparar lei com ato normativo infralegal, quando a gente sabe que, na verdade, né, essa lei não vai substituir os normativos da Receita. A Receita vai continuar criando normativos, a gente vai ter uma série de situações em que essa norma vai ficar mais complexa. Não tem para onde. É algo que nós já sabemos de cara. Mas, Fernando, então tu vai falar do que, cara? Então eu quero chamar a atenção para vocês para 3 pontos da parte jurídica. 3 pontos que me destacaram muito, assim, chamaram demais a minha atenção. O primeiro deles é um vacilo sem igual. É algo que eu nem acreditei quando eu recebi o arquivo. Eu até perguntei, né? Não, é sério isso aqui, projeto de lei ordinária? Mas, Fernando, como assim? Deixa eu te explicar, cara. Se tu for agora no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição,
tu vai ver que a Constituição exige, para criar uma contribuição nova, que é o que está sendo proposto, o que está sendo proposto é a troca do PIS e da COFINS. Mas, Fernando, os dois não são a mesma coisa? Calma, que eu já te explico. Os dois são separados, inclusive. Então, a Constituição exige, para a criação de uma contribuição nova, mesmo que você esteja extinguindo uma e criando outra, você tem que usar a lei complementar. Fernando, mas não acredito que o Supremo não tenha dito algo sobre isso e que o pessoal da equipe econômica não sabe. Então, não sei o que é que aconteceu lá. Não sei se o Paulo Guedes ele é uma pessoa de difícil acesso para os seus assessores, né? Ou então que a equipe é muito ruim, ou que ele não conhece nada do sistema jurídico brasileiro. Daí aliás, ele não conhece nem o texto da Constituição, porque essa discussão que a gente está tendo, ela foi decidida na década de 90, no ADI 1103 do ministro Maurício Correia, e agora, já nessa década do século XXI, em 2014, sendo o tema 166 da repercussão geral, pelo ministro Toffoli, né, em que 2 vezes a gente viu o governo tentando criar contribuição social nova a título, né, de lei ordinária, quando não pode. O segundo ponto que me chama a atenção demais, assim, e que me preocupa muito do ponto de vista jurídico-tributário, é a confusão, e essa é geral, essa inclusive eu já vi até nossa secretária da Fazenda local fazendo isso em lives, querendo comparar o modelo do CBS ou o modelo das PECs, PEC 45, PEC 110, né, com o IVA que nós temos na Europa. Não tem nada a ver. Como o professor Marco Aurélio Greco nos fala, o IVA ele não é mais um tributo ligado à ideia de regra matriz e fato gerador. O IVA ele se desprega disso, justamente para ele poder ser o chamado tributo único, ou aquele principal tributo. Porque o que ele está atrás é se naquela operação, tanto faz se ela é digital, se ela é física, né, se é um serviço, se é um comércio, se é industrialização, ele só quer saber, essa operação que você está fazendo agora, está agregando valor, está gerando dinheiro, então bora tributar. Então, veja que ele não quer discutir o que é industrial, o que é serviço, não. E na nossa proposta, a gente tem uma amálgama, mesmo nas 2 PECs, que você une, pelo menos você une mais de 7 tributos juntos, isso você não acaba com os demais. Então, eu acabo criando um sistema confuso. Um sistema que, na verdade, não tem nada a ver com IVA. Aí o pessoal fala bonito, né? IVA dual, não sei o que e tal. Muito bacana, né? Aqui na prática, né, meu caro? Não cola. Né? A gente sabe muito bem aí, desculpa, falta estudo e falta informação. Um terceiro problema do ponto de vista jurídico crasso, né, diz respeito lá no artigo 21 do projeto de lei, inclusão de imunidades por lei. E o pior, imunidade por lei ordinária. Quando tu sabes muito bem, meu consignado, que imunidade é o maior benefício tributário que existe. Porque ele impede o nascimento do poder de tributar. Porque eu vou lá na Constituição e corto. É por isso que a imunidade advém da Constituição. Né? Se o poder de tributar é do povo e o povo não quer que aquele caso seja tributado, tudo bem. Só que é um caso muito grave, porque a imunidade altera o pacto federativo. E essa inclusão de imunidade por meio de lei ordinária, mas Fernando, será que ele não queria chamar de isenção? Você pode até pensar isso comigo. Eu acho que não, porque o projeto de lei tem os casos de isenção. E aí tudo bem, realmente, não tem nenhum problema o governo federal fazer uma renúncia. Ele tem esse direito. A lei é específica, atende lá os preceitos do parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição. Não temos problema com isso. O meu problema maior é essa falta de cuidado mínimo que o meu aluno de tributário 1, né, o primeiro ponto, na primeira prova bimestral dele, ele já detona, ele sabe que isso não pode acontecer. E na segunda prova bimestral, claro que eu nem tenho coragem de fazer essa pergunta, porque tão óbvia que ela é. Fala, Fernando, e tem esses 3 erros crassos? Tem. E nós temos um terceiro problema, ou quarto problema, que não é uma questão jurídica só, porque envolve também o aspecto econômico. E aí a gente está unindo agora o direito tributário ao direito financeiro. Fernando, eu não entendi muito bem. Não consegui compreender, tem umas coisas aí que estão meio confusas, PIS, COFINS, tu fala rápido e as coisas estão indo, então, vamos com calma. O PIS,
é uma contribuição social, lá no 239. O PIS ele foi criado na década de 70 com duas funções. O PIS ele nasce primordialmente para fazer com que o trabalhador da iniciativa privada tenha direito a um acesso aos lucros da empresa, em que ele vai ter aí, tá certo? Um 14º salário. Óbvio que isso é mais voltado para trabalhador de baixa renda. Então, ele é algo que ele está voltado ao social. E se você lembra lá das suas aulas de tributário, principalmente para que a gente no Ceará, a gente estuda muito para o professor de Brito Machado, o professor de Brito Machado colocava esse tipo de tributo com função parafiscal. Porque o governo está cobrando esse dinheiro, mas o dinheiro não é do governo. Inclusive, a Constituição exige que o orçamento da Seguridade, e a gente vai já chegar sobre esse conceito de Seguridade, por que ele é importante, daqui a pouco, né? O governo está gerindo esse dinheiro, mas ele não pode usar, por exemplo, para pagar a folha de salário deles. Esse dinheiro tem que ser utilizado para aquele programa que ele foi previsto. E aí eu tenho um PIS e eu tenho a COFINS. A COFINS vai nascer lá em 82, por assim dizer, porque a COFINS ela vem do Fundo Social, lá nos governos militares. E ela é transformada na COFINS, como você conhece, agora, em 92, lá no governo, né, do presidente Fernando Collor de Mello. E aí, quando a COFINS se torna o que ela é, o principal fundamento da COFINS, a COFINS nasce para sanar um problema. Que problema é esse, Fernando? O déficit da Previdência. A principal função da COFINS é dinheiro para sanar o déficit da Previdência. Fernando, eu acabei de ter uma reforma previdenciária dizendo que esse déficit está horrível. Então, meu caro, se eu tiro o custeio desse déficit, o que é que vai acontecer? Então, para mim, isso é uma maneira disfarçada que o ministro Paulo Guedes está tentando colocar para a gente, né, escamoteada, dele vender aquele sistema de previdência privada. Porque, do jeito que está, se esse projeto passar, a previdência social não se sustenta. E aí, o único jeito vai ser acabar com ela e a gente ter que ir atrás de banco, que era o que ele trabalhava, né, inclusive, né? Ele trabalhava com essa questão de previdência privada antes, ele vendia previdência privada antes de entrar no governo. Coincidências da vida, né? E aí, meus caros, vocês já acabaram de ver que a PIS e COFINS são diferentes. Mas falando, por que todo mundo fala junto, PIS e COFINS? Porque os dois estão ligados praticamente ao mesmo fato gerador, com algumas nuances, mas os dois vão incidir diretamente sobre o faturamento da empresa. Claro que tem umas diferenças, mas para esse vídeo dar o tempo que eu quero para vocês, eu não vou entrar nelas. Basta que você entenda o porquê que eu tenho a COFINS e o PIS. E aí é que entra esse quarto problema, porque no artigo 125 do projeto de lei do ministro Paulo Guedes, ele só fala de maneira, é o único canto, inclusive, mais de 100 artigos, aí ele diz assim, de forma muito genérica e abstrata, que a CBS, que é essa união da COFINS e do PIS, vai garantir o custeio da Seguridade Social e do artigo, e o que está previsto no artigo 239. Fernando, mas ele não está dizendo, cara, para que tu está implicando, macho? Deixa de ser chato. Isso eu não vou poder deixar de ser, né? Capricorniano raiz. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que Seguridade não é previdência. Seguridade é muito mais amplo. Seguridade é um tripé formado por saúde, assistência e previdência. E aí, se você vê, olha o que ele está fazendo. Agora o CBS vai cuidar da Seguridade. Não entendi onde tu quer chegar. O governo tentou emplacar um programa social, ou ele está tentando emplacar, eu não consigo acompanhar tudo do dia a dia, né? Tentando transformar o Bolsa Família no chamado Renda Brasil. Como é que ele vai poder dar dinheiro para o Bolsa Família, então, para esse Renda Brasil? De onde é que vem esse dinheiro? Então, eu tiro do déficit, tiro da Previdência, jogo na assistência, que para ele, nesse momento, é mais interessante. O problema é que essa quebra da Previdência tem uma influência na grande maioria dos brasileiros. A grande maioria dos brasileiros depende da Previdência para ter uma aposentadoria. Eu peço para você, se você gostou desse conteúdo, compartilha, dá o like aí, né? Tenta ver se a gente pode chegar ao máximo número de pessoas possíveis para que a gente possa fazer uma pressão, e essa pressão existe. Né? Eu quero que esse vídeo chegue lá na Gabriela Prioli, ela grave um vídeo com a Anitta, e aí grave um vídeo com o Felipe Neto, ou quem quer que eu seja, para que se atente ao que se está tentando fazer. Então fica aí o meu alerta,
né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Valeu!